Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aula de matemática, semana 8, que é o professor Rogério. Essa aula é destinada para os alunos do 7º ano e lembrando, primeira aula do segundo bimestre, tá? Então começou o nosso conteúdo do segundo bimestre. Aquelas atividades que vocês fizeram já foram fechadas, eu avaliei, passei a nota para a secretaria e agora as atividades que vocês me entregarem e enviarem agora já vale para o segundo bimestre, beleza? Então, vamos para o que interessa aqui. Qual é o conteúdo dessa semana? Nada mudou, tá, pessoal? Mesma coisa. Toda terça-feira e toda quinta-feira tem atividade na plataforma e toda terça-feira tem o vídeo, da videoaula, tá? E a semana 8, essa semana de agora, ela começa com potenciação e radiciação. Nós vamos relembrar como resolver uma potência e como resolver uma raiz, né? Primeiro nós vamos começar com raiz quadrada, que é bem simples, depois a gente avança um pouquinho. Então, começando com potência, potenciação de inteiros. O que é uma potência, professor? Potência, pessoal, é quando a gente simplifica uma multiplicação. Quando essa multiplicação, todos os termos são iguais. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo aqui embaixo. Ó. Olha que legal. Eu tenho aqui uma multiplicação de termos iguais. Ó. O 3 está multiplicando duas vezes. Ó. O 3 que multiplica o 3. Isso aqui é uma potência. A gente pode transformar isso em uma potência. Como é que ficaria? Ficaria 3 elevado a 2, ou também conhecido como 3 elevado ao quadrado. Toda vez que aparecer uma potência, pessoal, você vai ter que resolver uma multiplicação. Então, o que essa potência aqui está me dizendo? Ó, ela basicamente está me dizendo o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo. Ó, 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, significa que eu tenho que repetir o 3 duas vezes. Então, eu tenho que repetir esse 3 duas vezes. Esse 3 ele é chamado de base e o 2 é chamado de expoente. Então, eu tenho que repetir o 3 duas vezes. Vou repetir, ó, uma, duas. Só que ele vai se repetir multiplicando. Então, lembrar de colocar um pontinho aqui de vezes. Então, potência é isso. Você pega a base, que é esse número maior aqui, ó, que ele aparece, e repete a quantidade de vezes que o expoente mandar. Tá bom? Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Lembrando que é uma multiplicação. Deixa eu fazer um 9 aqui. Ó. 9. Nossa, meu 9 ficou bem feio. Deixa eu fazer um mais bonito aqui. Lembrando que é uma multiplicação. É 3 vezes 3. Bom, deu 9. Isso aqui, ó, esse 3 grande aqui é chamado de base. Esse número pequenininho aqui é chamado de expoente. E o resultado é chamado de potência. Vamos fazer os exemplos aqui para vocês verem. Ó, olha lá. O A aqui é chamado de base. Ó, aqui ele fez com a letra A. O A é chamado de base e o Nzinho é chamado de expoente. E o resultado vai ser chamado de potência. Tá? Então, vamos lá para os exemplos aqui. Ó. Vou começar dando um exemplo já montado, já feito. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Reparem, 2 é a base, 3 é o expoente. Eu tenho que repetir a minha base 3 vezes. Eu não estou fazendo 2 mais 2 mais 2. Eu também não estou fazendo 2 vezes 3. Reparem a diferença. Eu estou fazendo 2 vezes 2 vezes 2. O 2 se repetiu 3 vezes. Então, você multiplica todos os 2 aí que apareceram. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Próximo exemplo. Esse eu vou fazer com vocês. Ó. 5 elevado a 2, também conhecido como 5 elevado ao quadrado. Toda vez que está elevado a 2, a gente chama de quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado. E quando for 3 aqui, ó, o expoente for 3, a gente fala que é ao cubo. Então, aqui a gente fala que é 2 elevado ao cubo e aqui 5 elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo, professor? É 5 mais 5? Não. É 5 vezes 2? Não. É o 5 que se repete duas vezes. Ó. 5 repetido duas vezes. Aí eu multiplico esse resultado, esses números. 5 vezes 5 vai dar 25. Ok? Então, o 5 repetido duas vezes, aí eu multiplico eles. Então, vamos para o próximo. 7 menos 7 elevado a 2. Professor, e quando for negativo, o que eu faço? Primeiro, quando for negativo, é muito importante que apareça o parênteses, tá? Quando o parênteses aparecer, aí você vai resolver assim, ó. Eu tenho que repetir o menos 7 duas vezes, só que eu vou repetir junto com parênteses, ó. É o menos 7 vezes o menos 7 de novo. Pessoal, quando os números são negativos, vocês têm que lembrar da regrinha do jogo de sinais. Lembra, ó? Mais com mais é mais.
Mais com menos é menos. Menos com mais é menos também. E menos com menos é mais. Então, toda vez que tiver sinais negativos, vocês têm que ficar atentos aí. Então, ó, menos e menos é mais. Então, a resposta aqui, ó, vai ser mais. E aí você multiplica o 7, ó. 7 vezes o 7 vai dar 49. Então, não tem erro, galera. É muito simples potência. É o número que é chamado de base elevado ao número que é chamado de expoente. Eu tenho que repetir a minha base a quantidade de vezes que o expoente mandar. Então, ó, o 2 é a base, o 3 é o expoente. Eu tenho que repetir o 2 3 vezes. Aí eu repito 2, 2 e 2 e multiplico todo mundo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. A mesma coisa aqui, ó, 5 é a base, o 2 é o expoente. Eu tenho que repetir o 5 duas vezes. Então, vai ficar 5 e 5. Aí eu multiplico. 5 vezes 5, 25. Aqui é a mesma coisa, menos 7 elevado a 2. Ah, professor, mas aí agora o senhor repetiu o parênteses e o sinal de menos. Repetir, porque o menos 7 está dentro do parênteses e o 2 está fora do parênteses, o expoente está fora. Então, eu tenho que repetir a base toda, tá? Junto com o parênteses. Aí fica menos 7 vezes o menos 7. Eu repeti ele duas vezes. Ah, professor, mas 7 mais 7 não dá 14? Só que a gente não está fazendo conta de mais, a gente está fazendo conta de vezes. 7 vezes 7, 49. E menos com menos vira mais, tá bom? Vamos continuar aqui agora para a raiz quadrada. Vamos trabalhar um pouco raiz quadrada aqui, para vocês tentarem pegar esse conteúdo também. Ó. A raiz quadrada ela é o inverso da potência. Eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá um número dentro da raiz. O professor não entende não. Calma lá. Ó. Imagina que vocês têm isso aqui. Ó. Raiz quadrada do 25. Pessoal, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 2? Não. 2 vezes 2 é 4. É o 3? Não. 3 vezes 3 é 9. É o 4? Também não. 4 vezes 4 é 16. E o 5? É o 5. Ó, 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada ela quer saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele valor. Então, por exemplo, ó, qual é a raiz quadrada do 49? É o 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Qual que é a raiz quadrada do 100? É o 10, porque 10 vezes 10 é 100. Aí, existe uma tabela dos quadrados perfeitos que ajuda bastante a gente a trabalhar. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, tabela dos quadrados perfeitos. Reparem nessa tabela que eu fiz aqui. Ela aqui foi até o 20. Mas ela é infinita, essa tabela, tá bom? E essa tabela nos ajuda, por quê? Porque aqui ela já vai dizendo, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E aí 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. E por aí vai. Por que essa tabela nos ajuda? Porque olha que interessante. Qual que é a raiz quadrada do 144? Eu já sei, é o 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. Qual que é a raiz quadrada do 361? Aí é só olhar na tabela. Ó. Opa, raiz quadrada do 361. É o 19, porque 19 vezes 19 é 361. Qual que é a raiz quadrada do 256? Opa, 256 é 16, porque 16 vezes 16 dá 256. Professor, e se o número tiver um sinal de negativo dentro da raiz quadrada? Pessoal, quando isso acontecer, esse número não, essa raiz não pertence aos inteiros. Essa é a resposta. Vocês vão aprender isso lá no ensino médio, tá bom? Então, quando vier sinal de negativo, você vai escrever não pertence aos inteiros, tá? Porque raízes negativas a gente só vai aprender a resolver quando vocês chegarem no ensino médio. Tá, professor, mas o senhor colocou essa tabela aí dos quadrados perfeitos. Eu sou obrigado a saber essa tabela? Cara, ninguém é obrigado a nada, mas assim, vocês concordam que facilita muito se você souber essa tabelinha, pelo menos até o 20? Se você souber essa tabelinha assim meio que de cor? Pô, qual que é a raiz quadrada do 196? Eu já sei que é 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 é 196. Vocês concordam que isso vai ajudar muito na hora de resolver uma atividade? Imagina se você tem que ficar parando, perdendo tempo para fazer 14 vezes 14. Se você já souber de cor, pô, peraí. 14 vezes 14 é 196. Então, já sei a raiz quadrada do 196. Raiz quadrada do 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Então, é muito importante que vocês saibam essa tabelinha. Ela meio que de cor e salteado. Pô, professor, mas eu tenho que saber tudo. Não, mas eu acho que até o 20 que tem aqui é muito bom.
facilita muito a sua vida, principalmente quando você for resolver as atividades, na prova, enfim, tá bom? Ajuda bastante. Então, pessoal, raiz quadrada é isso. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele valor que está dentro da raiz? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 361? O 19, tá bom? Então, potência e raiz quadrada é isso. A gente começando aqui bem simples. Então, é muito importante que vocês assistam essa aula, entendam e façam a atividade que está na plataforma, tá bom? Nas próximas aulas, eu já vou colocar algumas expressões numéricas com potência e raiz, tá? Então, fiquem atentos. Então, pessoal, aí tá aí a tabela, né? Se você quiser copiar essa tabela no seu caderno, o importante é você saber essa tabela. Ela é muito importante para vocês saberem de cor e resolver rápido algumas raízes quadradas, tá bom? Então, agora é hora de praticar. A gente se encontra na próxima semana. Se você tiver qualquer dúvida, basta me procurar no plataforma, no WhatsApp, no YouTube. Estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau. Abraço a todos. Até breve.